absolutamente convencidos de sua estavam absolutamente convencidos de sua autenticidade, sobretudo porque foi escrito em aramaico, a mesma língua e que foi escrita grande parte do Velho Testamento. Aramaico na América do Sul? Como isso foi parar lá em 600 antes de Cristo? O padre não sabia. A igreja dele apoia o manuscrito? Perguntei. Não, ela respondeu. Ele me disse que a maioria do clero estava furiosamente tentando suprimir o manuscrito. Por isso é que não quis me dizer seu nome. Aparentemente, só falar sobre o assunto já era muito perigoso para ele. Ele disse porque a maioria das autoridades da igreja combatia o manuscrito. Disse porque contesta o caráter absoluto da religião deles. Como? Não sei com exatidão. Ele não discutiu muito isso, mas parece que as outras revisões ampliam alguns dos conceitos tradicionais da igreja de uma forma que assusta os clérigos mais velhos, que acham tudo ótimo do jeito que está. Entendo. O padre disse, continuou Charlene, que não acha que o manuscrito solape qualquer dos princípios da igreja. Se faz alguma coisa, é esclarecer com exatidão o que se quer dizer com essas verdades espirituais. Ele estava muito convicto de que os líderes da igreja veriam esse fato se tentassem voltar a ver a vida como um mistério e então passassem a outras visões. Ele lhe disse quantas visões havia? Não, mas falou na segunda visão. Me disse que é uma interpretação mais correta da história recente, uma interpretação que esclarece mais a transformação. Ele explicou isso? Não, não teve tempo. Me disse que precisava ir cuidar de um assunto. A gente combinou tornar a se encontrar naquela tarde, mas quando cheguei, ele não estava lá. Esperei 3 horas e não apareceu. Pois não, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Tive de partir, finalmente, para pegar meu voo de volta para casa. Quer dizer que não conseguiu mais falar com ele? Isso mesmo. Nunca mais tornei a vê-lo. E nunca recebeu do governo qualquer confirmação sobre o manuscrito? Nenhuma. Há quanto tempo foi isso? Há cerca de 1 mês e meio. Durante vários minutos, comemos em silêncio. Afinal, Charlene ergueu os olhos e perguntou: o que acham? Não sei, respondi. Para de, parte de mim continua cética em relação à ideia de que os seres humanos pudessem mudar de fato. Mas outra parte se espantava ao pensar que um manuscrito falando nesses termos pudesse existir de fato. Ele lhe mostrou alguma cópia ou alguma coisa? Indaguei. Não, tenho apenas minhas anotações. Mais uma vez ficamos calados. Sabe, ela disse, eu achava que você ia ficar realmente excitado com essas ideias. Olhei-a. Acho que preciso de alguma prova de que esse manuscrito diz é verdade. Ela abriu de novo um grande sorriso. Foi, indaguei. Foi exatamente o que eu disse também. A quem? Ao padre? E que disse ele? Que é uma experiência, que a experiência é a prova. O que quis dizer com isso? Que nossa experiência confirma o que diz o manuscrito. Quando refletirmos de fato em como nos sentimos dentro de nós,
Em como nossas vidas estão indo neste momento da história, vemos que as ideias do manuscrito fazem sentido, que soam autênticas. Ela hesitou. Faz algum sentido para você? Pensei um instante. Faz sentido? Estará todo mundo tão inquieto quanto eu? E se estiver, resultará numa inquietação da simples percepção? Da simples consciência acumulada em 30 anos? De que há mais vida do que sabemos, mais do que podemos experimentar? Não sei o certo, respondi afinal. Acho que preciso de algum tempo para pensar nisso. Andei até o jardim, ao lado do restaurante, e fiquei parado atrás de um banco de cedro voltado para a fonte. À direita, via as luzes pulsantes do aeroporto e ouvia os motores roncantes de um jato pronto para decolar. Que belas flores, disse Charlene às minhas costas. Voltei-me e a vi aproximando-se pelo passadiço, admirando as fileiras de petúnias e begônias que ladeavam a área de sentar-se. Ficou parada a meu lado e eu passei o braço em torno dela. Lembranças me inundaram a mente. Anos atrás, quando ambos morávamos em Charlottesville, na Virgínia, tínhamos passado tardes inteiras juntos conversando. A maioria de nossas conversas eram sobre teorias acadêmicas e crescimento psicológico. Éramos fascinados pelas conversas e um pelo outro. Contudo, me ocorreu como sempre fora platônica a nossa relação. Não imagino, ela disse, como é bom ver você de novo. Eu sei, respondi. Ver você traz de volta muitas lembranças. Eu me pergunto por que não mantivemos contato? Sua pergunta me levou mais uma vez ao passado. Lembrei-me de uma última vez que vira Charlene. Ela se despedia de mim em meu carro. Naquela época, eu me sentia cheio de ideias novas e estava partindo de minha cidade natal para trabalhar com crianças seriamente maltratadas. Achava que sabia como tais crianças podiam transcender as reações intensas, o fingimento obsessivo que as impediam de viver suas vidas. Mas, com o passar do tempo, minha visão não deu certo. Tive de admitir minha ignorância de que modo os seres humanos poderiam libertar-se de seus passados continuava sendo um enigma para mim. Revendo os 6 anos anteriores, eu tinha agora certeza de que a experiência valera a pena. Contudo, também sentia a urgência de seguir em frente. Mas para onde? Fazer o quê? Só tinha pensado em Charlene umas poucas vezes, desde que ela me ajudara a cristalizar minha ideia sobre trauma infantil. E agora ali estava ela de novo, de volta à minha vida. E nossa conversa era tão emocionante quanto antes. Acho que me absorvi inteiramente no meu trabalho, eu disse. Eu também, respondeu ela. No jornal, era uma matéria atrás da outra. Eu não tinha tempo de erguer a cabeça. Esqueci tudo mais. Pus a mão no ombro dela. Sabe, Charlene, eu tinha esquecido como são boas as nossas conversas. Parecem tão fáceis e espontâneas. Os olhos e o sorriso dela confirmaram minha constatação. Eu sei, ela disse. As conversas com você me passam muita energia. Eu ia fazer outro comentário quando Charlene olhou fixamente a entrada do restaurante às minhas costas. Ficou com o rosto angustiado e pálido. Que há? Perguntei, Beleza, voltando-me para olhar naquela beleza. direção. Várias pessoas se dirigiam ao estacionamento, conversando casualmente, mas nada me pareceu fora do comum. Tornei a voltar-me para Charlene. Ela ainda parecia assustada e confusa.
Quem é Elisa, que há, repeti, ali perto da Elisa, primeira fila do carro. oi. Oi, Você estava tão compenetrada na leitura que você não viu a minha mãozinha levantada. perdão. Vamos voltar um pouquinho ali, Sim, a hora que ela ficou com os olhos espantados e tal. assisti eles pintar. Antes de você ler esse trecho, eu queria Sim, convidar as pessoas a comentarmos a tua leitura até aqui, porque tudo isso que ele vem contando do encontro anterior com ela começou na pergunta dele, na afirmação dele de que ele precisaria de provas, né, de que esse manuscrito, do que existiu. o que é dito no manuscrito é verdade, né? Então, a pergunta que eu coloco aqui para a gente conversar é: vocês acreditam na possibilidade? Perdão. Vocês acreditam na possibilidade de haverem manuscritos, documentos, enfim, perdidos que foram encontrados e que são escondidos ou pela igreja, ou pelos políticos, ou pelos poderosos da área financeira, enfim. Alguém conhece alguma, algum trabalho, alguma história a esse respeito? Gente, vamos conversar, gente. Eu ouvi dizer, vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, Sandra, por favor. Eu ouvi dizer que a igreja, ela sempre escondeu coisas, manuscritos, porque ela quer ter o poder, ela quis ter o poder. E isso passou no Discovery, inclusive, né? Dizendo que Uhum. a igreja escondeu muita coisa, nós éramos para estar mais avançados, né? Então, eu acredito sim que haja, porque esconder conhecimento é poder. Então, uhum. que deve haver muitas coisas aí. Por exemplo, a NASA não divulga, mas houveram extraterrestres aqui. Existe um hangar chamado 18, onde eles aprisionavam pessoas, gente de outros mundos, né, com outros conhecimentos. Então, eles nunca divulgaram isso, né? E a gente fica sabendo pelos cientistas, pelas pessoas que viram, pelos generais que já estão idosos, né? Então, eu acredito sim que haja muita coisa que a gente desconhece. Perfeito. Sem olhar para o lado religioso da coisa, né? Mas todos nós sabemos que a Bíblia, por exemplo, né? Existem vários livros, né? Que ficaram de fora dessa Bíblia que se tornou oficial, né? É, os evangelhos apócrifos, né, que como assim são chamados, são evangelhos que, por uma conveniência política do imperador na época, né, não entrou para a formação final da Bíblia, né? E esses casos assim de alienígenas, existem, sim, né, vários documentários falando a respeito, mas não precisamos nem ir tão longe. O que existe de mensagens gravadas em grutas, cavernas, né, portais mesmo dimensionais, aqui no Brasil mesmo, ali aquela região da Serra do Roncador, né? É. Tem muito ali hieroglifos, enfim, né? Na Quem não Pedra sabe da Gávea, no Rio. isso na Pedra da Gávea, né? Isso só para falar aqui do Brasil, né? Em Sim, volta do sim. mundo.
Falando pertinho. É, No Peru, Sim, sim. no Peru também, né? sim, ali na região de Machu Picchu, E, né? E outros. No Existem. México, e no México bastante. muita coisa no México. Tá. E aí, ó, qualquer um que queira, por favor, falar, tem o reações aqui no Zoom, né? Ali tem uma mãozinha para levantar. Pode levantar a mãozinha que a gente vai dando, né, a oportunidade. Mas a pergunta que eu me faço é assim: quando dizem que todo conhecimento já está dentro de nós, e que, no fundo, o que a gente faz é descobrir, é desvelar esse conhecimento, né? Eu me pergunto assim, o que fazer com ele, né? Se nós descobrirmos, então, esses documentos, essas coisas todas que nos são escondidas, né? Nós temos efetivamente força para utilizá-los e aplicar eles no nosso dia a dia, porque o que a religião, e eu estou falando a religião de forma genérica, né? Não estou falando de uma especificamente. O que ela mais fez foi escravizar o homem, né? A religião foi uma das grandes armas que os poderosos conseguiram para disciplinar o homem de acordo com as suas conveniências, né? Tanto é que acho que Constantino, né, que foi o primeiro, ele era anticristão, inclusive, né? E ele se Uhum. tornou cristão por insistência da mulher dele, e falava para ele assim: meu, tá cheio de cristão aí, você precisa do voto deles, do apoio deles, e o cara se tornou, né, cristão, e depois veio o Gregório mudando o calendário, aquela coisa toda. Só que nós precisamos ter esse bom senso de analisar, né? Cada um de nós, assim, nós estamos preparados realmente para saber de coisas ou estamos apenas curiosos, né? A gente tem um sentimento assim, se eu fico sabendo de alguma coisa que pouca gente sabe, aí eu tenho um pouquinho mais de poder, né? E isso, proporcionalmente, né, é a mesma coisa do que um grandão que tem essas informações na mão, né? O ideal é a gente buscar isso, mas buscar com o entendimento de que saber aumenta a responsabilidade, né? Aí você não tem o benefício da ignorância. Você já sabe de algo que muita gente não sabe e tem que entender o que vai fazer com ele, né? E procurar fazer bem feito. Mais alguém? Então, Elisa, pode voltar nos olhos espantados lá da Charlene. Então, deixa eu fazer uma colocação. Ah, Posso? e tem a Jordan, né, também querendo falar. Então, fala Então, vai você, ele Elisa. primeiro, depois eu falo, sem problema. Tá. Então, Vai, Jordan, João. por favor. É muito interessante o que você falou, Rê, porque muitas vezes a gente quer saber o que tem ao nosso redor, mas a gente não está armado o suficiente para lidar com isso. E é muito mais sábio da nossa parte buscar o conhecimento maior que é de nós mesmos, e o nosso eu que nem ninguém tem o código, ninguém tem a chave a não ser nós mesmos, porque já é tão difícil realizar dentro de uma matéria o conhecimento, uma matéria milenar, né, que vem de várias passagens, transformando a cada passagem. Desculpa a fadiga que eu tô correndo, viu? E aí você não conhece o seu verdadeiro eu? Você não conhece as suas verdadeiras armas para ser a potência que é e perde tempo querendo conhecer o desconhecido. Mas o desconhecido maior está dentro de nós, porque nós somos a somatória do que várias pessoas foram lá e colocaram.
colocaram forma de comer, colocaram forma de conduzir, colocaram o escravo trabalho, e a gente morre para viver e vive para morrer, né? Então é muito interessante a gente analisar o quanto a gente quer conhecer do desconhecido dentro de nós. Existe alguém dentro de nós que a gente não conhece, um poder muito maior que qualquer outro ser estranho que possa existir ou ter passado pela Terra. Perfeito, Jordan. Eu acho que você não estava desde o início, mas na meditação que nós fizemos no início da noite, eu fiz esse convite justamente para que cada um de nós fosse lá dentro buscar o teu eu para conversar com ele, porque é isso, nós temos o infinito dentro de nós que a gente não conhece ainda, né? E muitas vezes estamos aí doidos para ver uma matéria exclusiva, né, que possa nos ampliar o nosso conhecimento, né? E, na verdade, a gente não consegue ainda usar aquele que já está lá dentro, né? Que já está em nós. É isso mesmo. E aonde você É está, que isso está aí. claro o dia aí? Eu tô na rua correndo. Sim, mas não aqui no Brasil. Estou em Miami. Ah, tem. Eu me Você, mudei para Miami. você é amiga da Monique, não? Eu sou Monique, né? Dizem por aí que sou. Obrigado. Ô. Elisa, você ia falar? Pintando esse gancho aí, aproveitando esse gancho da Monique Jordan, é, o autor ele está falando para nós, o narrador, sobre massa crítica. E é justamente nesses pontos que estão as interrogações e que nós precisamos procurar mais analiticamente avaliar as situações, até mesmo para esse mergulho para a busca do eu divino. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós sabemos que, sem falar de religiosidade, nós somos buscadores, e como buscadores, nós vamos falar sem olhar a vertente religiosa. Mas como tu colocou, os cânons, porque cada religião tem o seu, né, seja protestante ou seja católica, foi ditada por uma comissão de pessoas eleitas pelo poder para poder definir quais livros seriam deuterocanônicos, quais livros seriam canônicos e quais livros seria dito que tem a vertente da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, para poder fazer parte de cada cânon religioso. E isso também, os manuscritos de Quran também não foram traduzidos na íntegra e nem nos foram passados a respeito do conteúdo total deles. E nem todos, porque não foi nem dito quantos são, porque diz que são manuscritos que estavam dentro de um jarro. O jarro era imenso, então caberiam muitos rolos ali. Então, o que tem nesses rolos todos? Então, tudo passa por um crivo antes de todos nós ficarmos sabendo. Da mesma forma que aquelas crianças em Fátima, até hoje, um dos mistérios, a Igreja Católica, né, no Vaticano, tem essa informação, mas também não é ventilada para ninguém. Aí, aqueles que são considerados como teóricos da conspiração dizem que ela fala sobre a ruína do Vaticano, da Igreja Católica, mas não nos importa esse conteúdo especificamente. O que para nós está importando é que existem muitas informações que nós não temos acesso. Eu lembro que quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, tinha um museu na Quinta da Boa Vista, que foi feito por Dom Pedro II, que ali era uma das residências dele, o Museu Imperial, foi propositadamente posto fogo, porque ali tinham arquivos importantíssimos do Brasil imperial, do tempo do Império. E aí, busca daqui, busca dali,
muita coisa fica para depois e não vem à tona, né? Nós não temos acesso à verdade. Quando Sim, mas nós... olha só, desculpa te cortar. O acesso está dentro de mim, de você, de todo mundo que está aqui. Olha que lindo, sabe por quê? Você já passou por todos esses patamares, todas essas vidas, e todos esses encontros e desencontros. Agora a pergunta é, como acessar o acesso dentro de você? Através de quê? Jejum e oração. Pega a pequena coisinha ali que Moisés fez 40 dias, Jesus também. Como é que fazia para ter o acesso? O acesso está dentro. Está aqui dentro, ó. Eu Nós temos a compreendo o que chave. você está dizendo, mas daí eu volto para a palavra do Renato, em que ele diz assim, ó, eu sabendo o que houve, você sabendo o que houve, mas nós nos mantendo nas nossas rotinas, pouca diferença vai fazer. Agora, quando o que eu lembrar, o que eu acessar, o que você, Monique, acessar, o que Renato, o que Inês e todos os outros membros do grupo e de toda a humanidade, cada um for lembrando e for fazendo a sua parte, nós seremos maioria e mudaremos a nossa realidade e o que vamos deixar para os nossos sucessores. Só que nós fomos colocados separados, segregados. Nós hoje vivemos no nosso mundinho, por quê? Porque há interesse daqueles que estão no domínio de não deixar nós nos unirmos. Porque nós vamos fazer chegar às conclusões e aos entendimentos daquilo tudo que está sendo ocultado para nos manipular e nos manter subjugados. Sim, exatamente. Bom, eu não sei se, Monique, você me autoriza a falar um pouquinho de você, não? Claro, com A Monique, certeza. para quem não conhece ela é um grande exemplo de alguém que quebra paradigmas, tá? Ela é uma amiga fraterna que quem a acompanha há bastante tempo sabe que ela já se curou 3 vezes de um câncer, tá? Porque quebrou paradigmas médicos, religiosos e encontrou, né, não só na medicina, como na religiosidade interior, força para vencer episódios que muitos outros não souberam enfrentar. Dar os comandos certos, né, para as células para que fossem revitalizadas. Sim, Exato. O que acontece é que a gente precisa transformar traumas em respostas. A gente vive traumas. A gente vive traumas comendo demasiadamente, estressando com coisas aleatórias diariamente, nos trazendo para dentro comidas enfermas, lixos diários, energia de pessoas, de, de aprendizado, de religiões. Então, quando você acessa que você precisa transformar a sua dor em amor, a sua dor em cura, a sua... Enfim, várias coisas que eu poderia citar. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes, a gente está trancado dentro de uma jaula, cheio de livros, e nos pegando cada hora uma coisa para ler, e a gente está empalagado de conhecimento. Então, por isso que eu falo, olha para dentro, aqui dentro. Essa pessoa que já guerreou em outras vidas, essa pessoa nasceu para ser lutador em outras vidas, viking, essa pessoa fez também, e aí ela chega aqui, ela acha que ela tem que ir lá. Então você está em outra vida, você tem que regenerar o seu corpo, você tem que regenerar a sua cabeça, para que você não precise mais lutar. Não, acabou, a luta não existe mais. E a gente passa o tempo inteiro lutando. A gente já tem. Ah, vamos falar de salvação? Já temos. Ah, vamos falar de vida? Já temos. Vamos falar de saúde? Já temos. Tudo. Tem uma famílias bonitas, famílias também que não são bonitas, mas somos a família que queremos ter também. Então, assim, tudo isso já foi derramado. Agora, como acessar o que está aqui dentro? Não importa a religião, não importa nada do que vão dizer para a gente. Só importa aquilo que a gente vai conhecer de nós. Então, esse livro, eu estou aqui porque
Ele faz você acessar o seu eu desconhecido. E aí, não se perde tempo, no problema tem que não se perde tempo pensando quem fez o que nós podemos resgatar. Nós estamos aqui para resgate. Todos nós aqui estamos resgatando. O Renato sempre ele me traz para fora de um resgate que às vezes me conecta comigo mesmo. Eu falo, caraca, né? Tem que o que é convidando? Ninguém está aqui está todo mundo numa conexão fortemente de outros planetas conectados na mesma sala. A prova disso é que eu estou em Miami, dentro da academia, vem correndo para cá. E estou aqui, cara, participando. Olha que legal. Legal. E vocês estão lá. E eu sou Muito. isso. Vamos resgatar resgatar quem está dentro da gente. Essa religião, que essa antepassado, que essa que ocultaram da gente. Vamos achar o que nós vamos estar encontrando aqui dentro. Aqui dentro. Tá Bom, bom? seu sinal está E isso é ficando muito ruim. forte. Quando eu vi esse livro, ficou muito forte para mim. Estou na academia. É isso. É isso. Gratidão. Gratidão. Resgate. Deixa eu passar a Oferecer. palavra para a Sônia agora. Sônia, por favor. Bom, é o que a Monique falou mesmo, sabe? Acho que todo mundo, todos nós temos um divino dentro da gente. Com Vale a certeza. pena a gente prestar atenção nisso e cada ensinamento, cada palavra que todo mundo está falando, isso faz aflorar cada vez mais os nossos sentimentos e para fazer mudanças na nossa vida. E fazendo mudança na nossa vida para o bem, você acaba adquirindo bastante informação para você poder passar para os outros, sabe? Então, é isso. Eu acho que você não deve guardar as coisas que você aprendeu para você, senão não vai adiantar o quê, né? Que nem a Elisa falou, não adianta nada, né? Então, o importante é você passar para os outros e manifestar esse divino, porque tem muita gente, todo mundo tem, mas tem gente que leva para o bem e tem gente que leva para o mal, né? Então, por que que se forma, no meu entendimento, essa nossa sincronicidade de estar aqui nesse grupo, pelo mesmo ideal, trazendo grande aprendizado, aprendendo com um, com o outro, sabe? Tem muitas pessoas que sabem teoricamente, tem gente que sabe por experiências, né? E isso vem somar. Então, isso faz com que o divino, sabe, a compaixão, o amor, aflore dentro da gente para passar para frente, sabe? Eu também acredito muito em ETs, sabe? Também. Acredito em ETs, e também acredito que, por causa de politicamente e religiosamente, muita coisa foi queimada, destruída. Isso é fato, sabe? Mas o importante disso é estarmos aqui num grupo, na mesma sintonia, na mesma sincronicidade, as coincidências que cada uma dessas pessoas do grupo tem, que vem ensinar para a gente. Isso eu acho legal, sabe? Gratidão. Muito bom. Até usando um pouco da sua fala e da Elisa mesmo, lembro da Biblioteca de Alexandria, né? Eu Que ia tocar no. né, tiveram milhares de obras queimadas, enfim. Mas Tirando para o Vaticano, né, que foram levando, os romanos foram levando, e o resto destruíram no Egito, o que foi viável, sem né? dúvida. Mas para poder manter o poder. Começamos a falar sobre isso porque eu trouxe a reflexão de que o manuscrito, né, é um documento que foi escondido, né, e que devem existir, então, N documentos escondidos de nós, mas que nós que estamos aqui fazendo esse exercício de experiência, nós temos que entender que não vamos atrás disso por mera curiosidade, né? Se tivermos que receber qualquer informação que seja, que ela possa reverberar dentro de nós e a gente dá utilidade para ela, né? Porque a biblioteca tem milhares de livros,
né? Livros de autoajuda existem milhares e estaria solucionado o problema de todo mundo se só ler essas coisas resolvesse, né? Então, a proposta aqui existem talvez centenas ou milhares de manuscritos pelo mundo afora, cada um que chegar até nós, vamos procurar fazer deles uma parte da nossa vida. Aí vai ter valido a pena. Tá? Pode continuar, Elisa? Com certeza. Então, nós estávamos na parte em que ela observa pessoas que estão indo no sentido do estacionamento, e daí ela muda o semblante e o narrador percebe isso. O que é que há? Repetir. Ali perto da primeira fila de carros, viu aquele homem de camisa cinza? Olhei de novo para o estacionamento. Outro grupo saía pela porta. Que homem? Acho que não está mais lá, ela respondeu, esforçando-se para ver. Olhou-me direto nos olhos. Quando as pessoas nas outras mesas descreveram o homem que roubou minha pasta, disseram que ele tinha cabelos ralos e barba, e vestia uma camisa cinza. Acho que acabei de vê-lo ali, entre os carros, vigiando a gente. Um nó de ansiedade formou-se em meu estômago. Eu disse a Charlene que voltava já e fui ao estacionamento dar uma olhada, tendo o cuidado de não me afastar muito. Não vi ninguém que se enquadrasse na descrição. Quando voltei ao banco, Charlene chegou um passo mais perto de mim e disse com suavidade: Acha que essa pessoa pensa que eu tenho uma cópia do manuscrito? E por isso pegou minha pasta? Estará tentando recuperá-lo? Não sei, respondi, mas vamos chamar a polícia de novo e contar o que você viu. Acho que eles devem checar também os passageiros do seu voo. Entramos e chamamos a polícia. E quando eles chegaram, informamos o que havia ocorrido. Levaram 20 minutos inspecionando cada carro, depois explicaram que não podiam ficar mais tempo. Concordaram em checar todos os passageiros no embarque do avião em que Charlene ia viajar. Depois que a polícia se foi, ela e eu nos descobrimos de novo parados sozinhos junto à fonte. De que é que estávamos falando mesmo? Ela perguntou. Antes que eu visse aquele homem? Da gente, respondi. Charlene, por que não pensou em entrar em contato comigo sobre tudo isso? Ela me lançou um olhar de perplexidade. Lá no Peru, enquanto o padre me falava no manuscrito, você não saía do meu pensamento. É mesmo? Não pensei nisso, muito nisso, então, ela continuou. Porém, mais tarde, depois que voltei para a Virgínia, todas as vezes que eu pensava no manuscrito, me lembrava de você. Comecei a discar para você várias vezes, mas sempre alguma coisa me distraía. Depois, recebi essa tarefa em Miami, para onde estou indo agora, e descobri, após entrar no avião, que ia fazer uma escala aqui. Quando desembarquei, procurei seu número, sua secretária eletrônica dizia para só procurar você no lago em caso de emergência, mas decidi que seria bom ligar. Olhei um instante para ela, sem saber o que pensar. Claro, respondi por fim. Estou feliz que tenha ligado. Charlene deu uma olhada em seu relógio. Está ficando tarde. É melhor eu voltar para o aeroporto. Levo você de carro. Fomos para o terminal principal e andamos até a área de embarque. Eu vigiava com cuidado, atento para qualquer coisa incomum. Quando chegamos, o pessoal já estava embarcando e um dos policiais que encontráramos observava cada passageiro. Quando nos aproximamos dele, disse que checara todos a bordo e nenhum correspondia à descrição do ladrão.
Agradecemos a ele e, depois que se foi, Charlene se voltou e sorriu para mim. Acho melhor eu ir, disse, estendendo o braço para meu pescoço. Aqui, então, aqui estão meus números de telefone. Desta vez, vamos manter contato. Escuta, eu disse, quero que tome cuidado. Se vir alguma coisa estranha, chame a polícia. Não se preocupe comigo, ela respondeu. Vou ficar bem. Durante um momento, nos entreolhamos no fundo dos olhos. O que vai fazer em relação ao tal manuscrito? Perguntei. Não sei. Esperar notícias pela imprensa, acho. Como se foi proibido? E ela me deu outro de seus generosos sorrisos. Eu sabia, ela disse. Você mordeu o anzol. Eu disse que você ia adorar. Que vai fazer você a respeito? Dei de ombros. Ver se posso descobrir mais alguma coisa sobre ele, provavelmente. Ótimo! Se descobrir, me conte. Despedimos-nos mais uma vez e ela se foi. Fiquei olhando quando ela se virou uma vez e acenou, e depois desapareceu no túnel de embarque. Fui andando até a caminhonete e voltei ao lago, parando apenas para pôr gasolina. Quando cheguei, saí para a varanda protegida com tela e me sentei numa das cadeiras de balanço. A noite vibrava com ruídos de grilos e rãs e eu ouvia ao longe uma ave noturna. Do outro lado do lago, a lua baixara mais no oeste e mandava pela superfície da água uma esteira de reflexo ondulado em minha direção. A noite tinha sido interessante, mas eu continuava cético em relação a toda aquela ideia de transformação cultural. Como muita gente, me sentia atraído pelo idealismo social dos anos 60 e 70, e até mesmo pelas preocupações espirituais dos anos 80. Mas era difícil julgar o que acontecia de fato, que tipo de informação nova seria capaz de alterar todo o mundo humano. Tudo soava demasiado idealista e exagerado. Afinal, os seres humanos vivem neste planeta há muito tempo. Por que iríamos, de repente, adquirir uma percepção de existência agora, tão tardiamente? Fiquei olhando a água lá fora mais alguns minutos. Depois apaguei as luzes e fui para o meu quarto ler. Na manhã seguinte, acordei sobressaltado, com um sonho ainda vívido na mente. Durante 1 ou 2 minutos, fiquei com os olhos presos no teto do quarto, lembrando-o inteiramente. Em minha busca, eu me via em inúmeras situações onde me sentia totalmente perdido e desnorteado, incapaz de decidir o que fazer. Incrivelmente, em cada um desses momentos surgia uma pessoa do nada, como de propósito, para esclarecer aonde eu deveria ir em seguida. Eu jamais soube do objeto de minha busca, mas o sonho me deixou inacreditavelmente exaltado e confiante. Sentei-me na cama e notei um raio de sol entrando pela janela e atravessando o quarto. Cintilava com as partículas suspensas de poeira. Fui até lá, abri as cortinas, fazia um dia glorioso. Céu azul, sol brilhante, uma brisa constante balançava as árvores. O lago estaria ondulado e resplandecente àquela hora do dia, e o vento gelado na pele úmida do nadador. Saí e dei um mergulho. Voltei à tona e nadei até o meio do lago, virando-me de costas para olhar as conhecidas montanhas. O lago ficava num vale profundo, onde convergiam 3 cristas de montanha. A paisagem lacustre perfeita descoberta por meu avô na juventude. Fazia já uma centena de anos que ele, garoto explorador, escalara aquelas cristas, um prodígio a surgir no mundo ainda selvagem, com pumas, javalis e índios creek, que viviam
em cabanas rudimentares na Montanha Norte. Ele jurara, então, que um dia moraria naquele vale perfeito, com suas enormes árvores velhas e suas 7 nascentes, e acabara construindo um lago e uma cabana, e dando longas caminhadas com um neto jovem. Jamais entendi direito a fascinação de meu avô por aquele vale, mas sempre tentara preservar a terra, mesmo quando a civilização a invadira e depois a envolvera. Eu gostaria de fazer uma breve interrupção aqui a respeito de quando a pessoa quer, há uma técnica, eu não nem ia falar disso, mas está tocando para falar, vamos lá. Há uma técnica que as pessoas fazem, pode ser consciente e inconsciente. Aqui, o narrador ele está falando que ela foi inconsciente, porque ele ficou tão absorvido pelo assunto que a Charlene expôs para ele, que enquanto ele dormia, o subconsciente dele agiu e trouxe várias informações. Mas há uma técnica que a pessoa toma um gole de água e ela está com um determinado problema. E aí ela faz as orações dela, o que for, e pensa naquilo e toma um gole de água. No outro dia, quando ela acorda, a primeira coisa que ela faz é tomar um gole de água, um pouco, né? Gole é força de expressão, um tanto de água, e que ela vai relembrar a solução do problema vai vir na mente dela. Pode não acontecer na primeira noite, conforme ela não absorveu o conteúdo ou ela está absorta demais nesse conteúdo, mas em até 3 dias, muitas pessoas, até mesmo, hoje não se fala mais nisso, mas a enciclopédia Mirador, todo o índice dela, que é extremamente complexo para a época, foi recebida dessa forma. A pessoa, quem criou aquela forma de fazer todo o índice da enciclopédia Mirador, eu usei muito no tempo da minha vida escolar a enciclopédia Mirador, a Barça, que seria mais a nível mais básico, e depois vinha para nível mais específico a Mirador, era da mesma empresa, acho que britânica, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Então, isso acontece, e ele teve esse acesso. E muitas vezes nós também temos isso, mas como nós já acordamos normalmente correndo para as nossas atividades rotineiras, a gente não dá tempo de relembrar. Aí os sonhos, às vezes tu está fazendo uma atividade e eles começam a pincelar na tua mente, mas eles viriam no bojo todo, a informação completa como ele fez. Ficou ainda deitado na cama e aí veio rememorando tudo que ele teve dessas visões, dessas faces, né, dessas pessoas que ele está tendo. É uma técnica bastante interessante. Eu, particularmente, não utilizei dela, mas sei de vários casos, como esse da Enciclopédia Mirador que eu narrei. Alguém quer falar alguma coisa? Olha, boca aberta. Boca aberta. Muito bom. Eu não tenho nada a comentar. Ninguém levantou a Então, mão. vou seguir em frente. Tem mais alguém, Renata, aí, com Não, mãozinha, alguma pode, coisa? pode seguir em frente. Eu não sei até que página, eu acho que é até 25 que eu vou, né? Acho. Bom, vamos lá. Então, continuando, eu acho que eu estou aqui. No meio do lago, eu vi uma determinada rocha aflorando pela. É aqui que eu estou, não é? Sim. Do meio do lago, eu vi uma determinada rocha aflorando perto da crista norte. Na véspera, na tradição de meu avô, eu subira até aquele penhasco, tentando encontrar um pouco de paz na paisagem, nos aromas e na maneira como o vento rodopiava na copa das árvores. E sentado ali em cima, examinando o lago e a densa folhagem do vale lá embaixo, fora me sentindo aos poucos melhor, como se a energia e a perspectiva dissolvessem algum bloqueio em meu pensamento. Poucas horas depois, estava conversando com Charlene e ouvindo falar do manuscrito. Voltei nadando e subi no ancoradouro de madeira defronte à cabana. Sabia que tudo aquilo era demais para acreditar,
Quer dizer, ali estava eu me escondendo naqueles morros, me sentindo inteiramente desencantado com minha vida. E, de repente, aparece Charlene e explica a causa da minha inquietação, citando um certo manuscrito antigo que promete o segredo da existência humana. Mas também sabia que a chegada de Charlene era exatamente uma daquelas coincidências de que falava o manuscrito. A coincidência que parecia demasiado improvável para ser resultado de um simples acaso. Poderia aquele antigo documento estar certo? Teríamos estado nós a formar lentamente, apesar de nossa negação e cinismo, uma massa crítica de pessoas conscientes daquelas coincidências? Estariam os seres humanos agora em posição de compreender esses fenômenos e, portanto, de entender, afinal, o objetivo por trás da própria vida? Que seria, eu me perguntava, essa nova compreensão? Iriam as visões restantes no manuscrito nos responder, como dissera o padre? Eu estava diante de uma decisão. Por causa do manuscrito, sentia que uma nova direção se abria para a minha vida, um novo ponto de interesse. A questão era, o que fazer agora? Eu poderia ficar ali ou encontrar uma maneira de pesquisar mais. Veio-me à mente a questão do perigo. Quem teria roubado a pasta de Charlene? Sempre alguém agindo para suprimir o manuscrito? Como eu poderia saber? Pensei muito tempo no risco possível, mas acabou prevalecendo o meu estado de espírito de otimismo. Decidi não me preocupar. Teria cuidado e iria devagar. Entrei e telefonei para a agência de viagens de maior anúncio nas páginas amarelas. O agente com quem falei disse que, na verdade, poderia marcar uma viagem ao Peru. Na verdade, por sorte, havia um cancelamento que eu poderia pegar. Um voo com reserva já confirmada no hotel em Lima. Disse que eu teria todo o pacote com desconto se pudesse partir em 3 horas. 3, 3 horas. Chegou, não? já deu. Eu estou gostando demais. Gente, a gente relembra as emoções, né? Eu lembro que quando eu li esse livro, eu tinha essas emoções muito grandes e relembrava de várias situações e coisas. Como acontecem coisas conosco que na hora, se nós não tivermos outra coisa para nos chamar a atenção daquilo, passa desapercebido. Às vezes, eu, mulher, estou na cozinha, fazendo alguma coisa, e aí lembro de uma coisa lá do passado, tenho lembrado muito a respeito dos meus pais, que o senhor já recolheu, e aí lembrando de ensinamento, uau, quantos anos eu não pensava sobre isso, mais de 40 anos que eu não pensava sobre isso, e vem latente, mas é porque aquilo é necessário para uma situação que eu vou viver. E eu não estava pensando, as coisas desencadeiam. Por quê? Porque eu estou pronta para reagir aquela informação da forma como eu preciso usar. Mas hoje, chamando bem a atenção no que você falou, isso acontece para eu, pessoa, coisas particulares e situações que envolvem toda a humanidade, ou que vão fazer diferença na minha comunidade na qual eu estou inserida. Como é que eu iria fazer? Eu teria coragem, como o narrador aí está tendo, de mesmo vislumbrando o perigo, mas ele está assumindo o risco, utilizando de maior cautela, mas ele está fazendo? Ou a gente se cala frente à postura de determinadas autoridades, ou, né, o que vai nos fazer mudar perante o nosso posicionamento. Eu sou uma pessoa que eu enfrento, eu corro risco, mas nem todos são assim. E eu tenho, né, situações na minha vida mesmo que eu sou bastante ousada, mesmo
tendo já idade, que não era para eu ser tão aventureira como muitas vezes eu sou, porque tudo tem que ter um certo limite, né? Mas era isso. E é muito gostoso. Muito bom. Meire Akemi levantou a mão. Eu quero contar uma sincronicidade, né? Nesse trechinho aí que você tá comentando, aconteceu algo bastante inusitado comigo. Eu fiz um curso de Ho'oponopono e há uns anos atrás, a maneira como eu cheguei nesse curso, né? Eu já contei algumas vezes, mas vou falar rapidamente. Minha filha me indicou e eu não acompanhei a moça no mesmo tempo porque eu estava trabalhando sempre atrasada. E no final, lógico, elas vendem um curso, eu fui e comprei o curso. E fui dar de presente para minha filha, ela falou: "Não, mãe, eu não quero. Eu falei para você porque você gosta desses Paranauê." O curso já estava comprado e eu acabei fazendo. Fiz o curso, terminou, o grupo ficou lá, sabe assim? Do nada, eu resolvi entrar no grupo e olhei que ela morava no Havaí, né, essa professora. Ela vinha ao Brasil fazer um presencial, 2 datas, uma em São Paulo e uma em Santa Catarina. Na data de São Paulo, eu ia estar trabalhando. Eu falei: ai, meu Deus, vou querer ir para Santa Catarina. E nesse inteirinho, a Larissa também fez o curso, né? Numa outra turma. Aí eu falei: meu, mas se eu for, eu vou ter que oferecer minimamente para Larissa aí também. E eu falei: bancar 2 passagens, 2 estadias não vai ser fácil, né? Mas, se eu queria ir, eu tinha que oferecer para minha filha. Eu perguntei, ela, quero! E aí eu tinha que dar um jeito. Fui e falei com a professora, ela me deu um desconto. E o lance do hotel. O pessoal do grupo estava todo falando de um hotel em específico. Eu cheguei a reservar, eram quartos grandes, né, para acomodar 5 pessoas, e o pessoal estava achando ruim de dividir, porque uma das camas era casal. Eu falei: olha, então vamos pegar, eu durmo com a minha filha no de casal, vocês dormem nas outras camas, tal. E só que não rolou a conversa. E um dia, sonada, eu falei: meu, tem que fechar logo esse hotel, porque já está chegando a data, né? Eu entrei, eu só lembrava da cidade, Campeche. Pus no Facebook, achei o hotel do Campeche, mandei mensagem, reservei, e a mulher falou assim: ah, você vem para o evento que vai ser feito aqui? Eu falei: sim. Ah, então você tem um desconto. Ai, que bom! Quanto que é? Meu, muito mais baixo, muito mais barato. E aí eu reservei e tal, mas quando ela me mandou as fotos do quarto, não era o quarto que eu tinha visto. Aí eu mandei mensagem para ela, mas eu já tinha passado o sinal e tal. Aí ela falou: ah, sabe o que que é? Esse daí é do hotel, esse hotel é do meu primo. O meu é uma pousadinha, sem muito luxo, mais natureba, mais na vibe de sem festa, sem droga, sem animais. Eu falei: nossa, tudo o que eu queria, muito mais em conta. Então, quando a gente vai para uma meta e vai em busca a certeza foi quando eu cheguei lá, né, no exercício, que a professora falou, olhou bem para mim e falou assim: Meire, que bom que você veio, porque se você não viesse, não seria a mesma coisa. Eu senti naquilo um peso de uma responsabilidade. Ela falou: essa turma só fechou quando todos a quem eu chamei vieram. E eu não achava que você viria de São Paulo aqui. E aí vem bem de encontro com isso. Quando a gente se propõe, tudo abre e se encaixa que a gente consegue dar conta. Acredite. Muito bom. Gratidão por compartilhar. Aliás, a Meire, ela conseguiria ficar a noite inteira contando sincronicidades para nós, porque ela já me contou várias, várias. Ela é muito ligada nessas coisas assim e vai ter mais oportunidade no decorrer do livro de estar contando. Gratidão, Meire. Bom, pessoal, Só mais um detalhe. Eu comprei um outro livro
que depois eu vou falar para vocês. Guia de leitura do Profecia Celestina. Alguém sabia que ele existia? Sim, sim. E eu estava procurando o livro, né, num sebo e achei ele. Não, nem folheei ainda, porque eu dei a olhadinha, fala que é um pós-leitura do Profecia. Então, depois que eu ler, eu vou começar a dar aqui, aí eu vou contando para vocês, tá bom? Legal. Legal. Tem um trecho que a Elisa leu, que diz assim: estariam os seres humanos agora em posição de compreender esse fenômeno e, portanto, de entender, afinal, o objetivo por trás da própria vida, né? Então, foi isso exatamente que conversamos sobre o que faremos com essas descobertas, e vão haver muitas, porque, como falamos, estão dentro de nós, né? Essa leitura vai nos levar a desvelar muita coisa que está dentro de nós, né? Então, aqui está perguntando se o ser humano está preparado. Se nós não estamos, vamos nos preparar, não é? Bom, pessoal, já são 9h33. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a Elisa pela brilhante leitura. Aliás, eu acho que você já deve ter isso como profissão, porque você parece uma narradora de histórias profissional até, muito bom. Eu vou encerrar a gravação para a gente combinar já a data do próximo encontro e quem fará as leituras, tá? Muitíssimo obrigado a todos que estiveram conosco. Uma boa semana.